Olá, amigos! Vamos cuidar, na lição de hoje, de um tema bastante complicado. Você sabe o que é ética? Você tem ideia? Sabe o que é ética? Isso é muito complexo. Você sabe distinguir a ética da moral? É outro tema bastante complicado. Vou te dar um exemplo. Um policial em Nova York, de acordo com um livro que eu acabo de ler, esse policial encontrou, numa diligência que ele fazia, ele encontrou $35 mil. Era um caso de um traficante, etc, e ele foi lá, pegou o dinheiro. O policial pegou este dinheiro e levou até a delegacia, fez o registro de tudo e passou a ser extremamente elogiado por todos os jornais, na mídia, inclusive ganhou uma medalha do prefeito da cidade de Nova York. Pois bem, olha lá, em princípio, todo mundo concordou que se tratava de uma celebridade, porque ele encontrou o dinheiro, $35 mil, e entregou todo o dinheiro para os devidos registros burocráticos na própria delegacia. Poderia ter ficado com o dinheiro, ele mesmo disse isso. Poderia ter ficado, mas ele preferiu entregar. Logo, legalmente ele fez certo, tem que entregar mesmo. Moralmente ele fez certo. Você encontra algo que não é teu, você tem que devolver, tem que entregar no mínimo, entregar para a polícia. Então, assim, legalmente correto, moralmente correto, só que, olha o problema, na hora que ele era entrevistado pelas televisões, ele disse, olha, eu entreguei os $35 mil porque eu pensei na minha aposentadoria. Ou seja, não valia a pena ficar com 35 mil e perder uma aposentadoria. Essa declaração dele tirou todo o brilho da sua atitude, que foi moralmente correta, a entrega foi moralmente correta, mas no instante que você diz que isto você fez porque não valia a pena, no sentido de perder sua aposentadoria, fica a seguinte questão no ar. Escuta, quer dizer que se o valor fosse grande, você não entregaria e jogaria fora a tua aposentadoria. Isso é ético? Isso é ético ou não? Aqui está a diferença entre ética e moral, ou pelo menos um caminho que nós podemos seguir para começar a distinguir uma coisa da outra. Só que eu farei isto na próxima lição. Olá, amigos! Nós estamos cuidando do tema do policial que em Nova York encontrou $35 mil e registrou todo esse dinheiro na delegacia corretamente. Só que quando perguntaram para ele por que ele fez isso, ele disse, é que se fosse um valor maior, eu não teria feito isso e teria ficado com o dinheiro. Mas 35 mil não vale a pena, porque eu iria perder minha aposentadoria. Pois bem. Vamos lá. Ele fez corretamente. Portanto, moralmente está certo, ele entregou. Isso é correto moralmente. Mas a motivação dele está completamente falha no sentido de princípios éticos. Aí está o problema. Portanto, ele foi moralmente correto, mas eticamente incorreto. Eticamente bastante censurável o que ele fez, ou pelo menos o que ele declarou, ou se é que ele falou tudo certo. Por quê? Virou celebridade, ganhou medalha do prefeito, mas convenhamos, essa medalha do prefeito deveria ser dada muito mais pela franqueza dele, que falou o que veio de dentro, o que veio do sentimento. E aí ele foi franco, portanto, pela franqueza, poderia ter ganho a medalha, mas não poderia ter ganho a medalha pela integridade, pela honestidade, porque você tem que ser honesto no seu comportamento
entrega do dinheiro e honesto na sua motivação. Ou seja, você tem que ser ético e, ao mesmo tempo, respeitar os princípios morais. Portanto, o policial, ele ou se equivocou ao falar, ou ele não conta com princípios éticos muito sólidos. E isso é uma pena, porque a conduta dele foi moralmente correta, eticamente, no entanto, censurável. Aqui está uma pista para distinguir ética de moral. No entanto, nós vamos fazer uma série aqui de lições para tentar encontrar alguma saída para isso que parece um beco sem saída, inclusive na própria filosofia. Avante! Nós estamos tentando dar algumas pistas para distinguir ética da moral. Mas se existem duas coisas extremamente complexas, essas duas coisas são: o conceito de ética. É muito difícil você definir com precisão o que é ética. Número 2, não é fácil distinguir a ética da moral. E as pessoas, de um modo geral, acabam até confundindo tudo. Vamos tentar aqui trabalhar algum mapa, alguma pista, algum GPS para distinguir essas duas coisas. A ética é teoria e a moral é prática. Em que sentido? A ética é um conjunto de princípios seus, individuais, que tentam descobrir, esses princípios, que tentam descobrir o que é o bem e o que é o mal. Ética é a arte de viver bem. Ética significa buscar viver bem, não optar pelo mal, e sim pelo bem. Isso é princípios, isso é teoria. De outro lado, moral é prática, ou seja, na hora que você atua, você tem que atuar moralmente, certo ou errado. O que nos dá então a moral é o certo e é o errado. E o que nos dá a ética é o bem e o mal, viver bem ou viver mal. A ética está por detrás, é esse conjunto de princípios que está por detrás que ilumina a tua conduta moral. Portanto, a ética te explica por que é certo e por que é errado. Por exemplo, fazer um aborto anencefálico é certo ou errado? Para muita gente é certo, para muita gente é errado. Mas por que para uns é certo, para outros é errado? Tudo depende dos seus princípios superiores, que são os seus princípios éticos. São eles que iluminam a tua conduta prática concreta. Essa é uma primeira pista para distinguir ética de moral. Mas o tema não é fácil. Avante, amigos!